Salve, pessoal! Para quem não me conhece ainda, meu nome é Denis Sampaio, sou defensor público há mais de 20 anos aqui no Rio de Janeiro, sempre atuando no Tribunal do Júri e em várias criminais comuns. Também sou professor de Direito Processual Penal há mais de 20 anos. Antes de ser defensor, já era professor na Faculdade Nacional de Direito e também advogado criminalista. Bom, por que essa minha introdução? Especialmente para aqueles que ainda não tiveram contato comigo, que não participaram de nenhuma live, que não estão seguindo ali o perfil defesa.júri, é justamente para nós falarmos que nessa aula eu vou fazer uma apresentação resumida do nosso curso Estratégias e Técnicas Defensivas no Tribunal do Júri. Bem, quem já está no curso, já está inscrito no curso, temos lá mais de 1.200 advogados e advogadas inscritas lá no nosso curso. O que nós temos como proposta é trazer toda a minha experiência prática, especialmente prática, da Defensoria Pública e de atuação no Tribunal do Júri para cá, para as nossas aulas online, para que nós tenhamos ali essa proximidade entre todas as pessoas inscritas no nosso grupo. Nosso grupo está muito legal, um grupo exclusivo, um grupo fechado, que debatemos, dividimos ali experiências e dúvidas. Acima de tudo, fazemos um grande networking entre todos os inscritos. Tá bom? Nessa aula, eu vou fazer uma rápida apresentação do que vem a ser o curso inteiro. Tá? Pincelei alguns pontos importantes para vocês, trago aqui, que é uma estratégia, algumas estratégias definidas aqui no Tribunal do Júri, e, basicamente, eu vou dividir essa nossa fala em dois momentos, que é uma análise probatória, sempre estratégica e técnica, realizada pela defesa, e também o objetivo disso chegar a uma conclusão de tomada de decisão pelo Conselho de Sentença. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, quem atua no Tribunal do Júri, ou quem pretende atuar no Tribunal do Júri, aliás, abro aqui um parêntese. Pessoal, o nicho da advocacia criminal lá para o Tribunal do Júri é um nicho importantíssimo, que você não pode menosprezar. O procedimento do júri é um procedimento realmente especial. Basicamente, não tem aqui, eu trago aqui sempre uma fala, não tem Ctrl+C, Ctrl+V. É dizer, a gente tem que estar capacitado e preparado para estarmos ali no plenário do júri. Isso é um fato. Mas também é um nicho que vem crescendo muito na advocacia criminal. Muitos estão lá atuando no Tribunal do Júri, realmente estão atuando no Tribunal do Júri, até porque nós temos ali a possibilidade de angariar honorários, você que é advogado, advogada criminalista, de forma significativa. Basta você ver a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, em que uma atuação em plenário do júri, o procedimento do júri, você consegue ali alcançar níveis de honorário realmente substanciosos. Então, cuidado. Você é advogado, advogada criminalista, não deixe passar realmente essa oportunidade de atuação, além de ser uma grande visibilidade profissional, sabemos muito bem disso, também há uma possibilidade de ganhos naturais de honorários significativo. Então, mas para isso nós precisamos nos capacitar. E essa é a minha proposta. É um curso realmente prático de estratégias e técnicas defensivas no Tribunal do Júri, e você tem que se capacitar, e essa capacitação advém de teoria, de prática, do nosso dia a dia no tribunal, mas também de encontros com pessoas que estão realizando o Tribunal do Júri e também com questões teóricas sempre implementadas na prática. Essa é a minha proposta. Trazer para vocês aqui, rapidamente, algumas questões sobre estratégias que a defesa deve observar, e aqui eu foquei em dois pontos: uma análise probatória e também uma coparticipação
na tomada de decisão pelo Conselho de Sentença. Vou dividir aqui essa questão probatória em basicamente 3 pontos. Uma análise concreta da prova técnica, uma análise estratégica da prova testemunhal e a questão da autodefesa do acusado. Estou olhando para cá porque eu estou gravando também essa aula em outra plataforma. Tá bom? Então, vou começar pelo meu primeiro ponto, uma análise concreta da prova técnica, da prova pericial. Estamos falando de crimes dolosos contra a vida. Por óbvio que teremos, em regra, um exame de corpo de delito, salvo quando nós estivermos diante de uma tentativa branca ou incruenta, ou se não forem encontrados vestígios materiais deixados pelo crime. Por exemplo, não há o encontro do cadáver. Tá certo? Mas, em regra, o que nós temos é a realização de exames de corpo de delito, exames de necrópsia, ou seja, várias questões periciais que você que está atuando na defesa não pode menosprezar em hipótese alguma. Então, eu trago aqui uma contextualização dessa discussão. É claro que aqui eu estou falando muito rápido, porque é um resumo do nosso curso inteiro, que já temos mais de 24 horas de conteúdo efetivo e prático, mas aqui eu estou trazendo para vocês apenas um resumo do que a gente pode enfrentar no curso e no dia a dia. Então, como que vamos iniciar essa contextualização defensiva no que diz respeito à prova técnica? O primeiro ponto que eu trago é a divisão de funções dos peritos e de órgão de polícia. Advogado, advogada criminalista. Não esqueçam, para que vocês atuem em qualquer procedimento, claro, qualquer procedimento criminal, por óbvio, acima de tudo, no tribunal do júri, vocês têm que ter na cabeça uma divisão em que a autoridade policial, os agentes de polícia, eles atuam e realmente nós temos um módulo específico sobre a atuação da defesa na investigação criminal. Mas trago para vocês aqui uma observação extremamente relevante. O delegado que está de plantão não é o delegado que faz lá a investigação da análise do local dos fatos. Ou seja, nós temos grupos específicos sobre a atuação do local dos fatos e nós temos delegados, delegadas que atuam na investigação. O titular é diferente do que está de plantão. O perito médico-legal é diferente do perito do local dos fatos. Isso a defesa tem que conhecer, realmente tem que conhecer essas divisões de funções da atividade policial e dos peritos. Basicamente, para fazer perguntas, por exemplo, tem que saber o momento de fazer perguntas, quais serão as perguntas referentes a cada expert, a cada profissional, tá bom? Se a defesa não sabe essas divisões, ela já adentra tanto numa audiência de instrução e julgamento quanto num plenário deficitária. Essas são algumas análises concretas que a contextualização defensiva deve ser observada. Bom, um tema que nós temos que estudar em todos os processos que possuem ali vestígios, naturalmente, a realização de exames de corpo de delito, é a cadeia de custódia. Denise, mas eu realmente estudo isso na teoria, analiso todas as questões teóricas que estão nos nossos livros, temos livros fabulosos sobre o tema, já analisei todas as questões do artigo 159 do Código de Processo Penal, já li o seu artigo que está no seu e-book sobre cadeia de custódia, mas mesmo assim, na prática, isso fica muito difícil de ser controlado, fiscalizado.
Como fazer, Denis? Bom, aí eu trago uma segunda setinha, uma terceira setinha, que é o assistente técnico. Nós da defesa não podemos acreditar que somos onipotente, onipresente. Não somos. Nós não somos pela condição de sermos humanos. Portanto, nós temos nosso grau de abrangência e nós temos os nossos limites. Então, principalmente para a advocacia privada, a contratação de assistente técnico para saber como interpretar um laudo pericial, para saber como fiscalizar e controlar uma cadeia de custódia, é de extrema importância e imprescindibilidade. Claro que dependerá também de honorários do assistente, de honorários do perito, da condição financeira da família, mas vejam, isso é de extrema relevância. Eu, na qualidade de defensor público do Tribunal do Júri, venho contratando assistente técnico. E faz uma total diferença na atividade defensiva. Então, já crio aqui um asterisco imenso. Nós temos que conhecer toda a estrutura teórica da cadeia de custódia. E nós temos que saber fiscalizar essa atividade. E o assistente técnico, muitas das vezes, será o nosso grande auxiliador nessa fiscalização. Então, eu sempre falo, para as questões técnicas, não esqueçam, a contratação de assistente técnico é quase que uma imprescindibilidade defensiva. Muito bem, pessoal, mas vejam, eu tenho aqui uma quarta setinha que é extremamente importante de nós observarmos na prática. O perito como prova oral. Cuidado, pessoal. Aqui eu sempre levanto essa questão. Quando nós analisamos lá as técnicas de inquirição de testemunha, eu tenho um módulo inteiro sobre técnicas de inquirição de testemunha, trago uma observação aqui importante sobre a questão do perito. Vejo, muitas das vezes, a defesa arrolar peritos, tanto na primeira fase quanto em plenário. E vejam, isso é importante no dia a dia, criarmos uma grande observação. Se a defesa rola o perito, é porque ela tem que estar realmente capacitada para saber fazer as perguntas a esse perito ou a essa perita. E mais, e aqui uma sugestão, nunca faça perguntas ao perito sobre o seu trabalho. Porque o perito não vai chegar em plenário, não vai chegar numa audiência de instrução e julgamento e dizer para o julgador ou para você, defesa, que não fez um bom trabalho. Se você tem o objetivo de arrolar o perito e também um assistente técnico, o faça para esclarecer pontos que sejam interessantes para a sua atividade defensiva. Vejam, eu abro aqui um parênteses sobre até a metodologia da minha proposta, sobre o objetivo da minha proposta. A partir do momento em que eu pensei em construir esse método de análise de técnicas e estratégias defensivas, para passar para vocês, principalmente advogados e advogadas criminalistas, mas também para defensores e defensoras públicas, o que eu fiz? Eu comecei a permanecer em todas as audiências, sejam aquelas da Defensoria Pública, sejam aquelas de advogados. Eu comecei a assistir muitos júris de advogados, acima de tudo, e advogadas, para saber onde que a defesa pública e privada está acertando, mas, acima de tudo, onde a defesa pública e privada está se equivocando. E claro que nós, também na qualidade de seres humanos, nos equivocamos, seja defensores, defensoras, advogados, advogadas. Tá certo? E um dos pontos de grande equívoco que eu observo é a ausência dessa contextualização defensiva, e nesses pontos que eu trago para vocês e em outros, que a defesa vem escorregando. Então, eu trago aqui essa observação para vocês. Nós temos pontos delicadíssimos
que fazem total diferença em um julgamento perante o tribunal do júri. Aliás, vou além, fazem total diferença em uma audiência de instrução e julgamento, seja para um procedimento comum, seja para o tribunal do júri. Então, quero criar aqui essa observação com vocês para que não haja ali um menosprezo quanto à técnica concreta e também algumas estratégias que diz respeito à prova técnica. Mas passo também para um outro ponto, um ponto que eu queria também trazer para vocês, que diz respeito à análise estratégica da prova testemunhal. É claro, repito, pessoal, aqui é uma aula resumida do resumo do nosso curso inteiro, de uma proposta inteira sobre estratégias defensivas e técnicas, também defensivas no procedimento comum e, acima de tudo, no tribunal do júri. Mas são algumas questõezinhas que realmente fazem total diferença no nosso dia a dia forense. Acima de tudo, no nosso dia a dia defensivo. Não esqueçam, deixa eu me trazer aqui para vocês, não esqueçam que a acusação pelo Ministério Público está realmente capacitada, indiscutivelmente capacitada. É um órgão forte e deve ser forte. Eles realizam cursos de formações, de capacitações, e tem que fazer. E a acusação atua sempre de forma estratégica. Então, a defesa fazê-lo no mesmo sentido tem como objetivo tentar, não sei se vamos conseguir, mas tentar criar uma isonomia processual. Por isso que eu sou sempre muito enfático, quem me conhece sabe muito bem disso, de que nós, defesa, temos que trabalhar muito, nos capacitarmos muito para que tenhamos uma atuação técnica, acima de tudo, e também estratégica. Não esqueçam, os procedimentos criminais, os processos, né, num todo criminais, e também os seus procedimentos comum e especial, e aqui um exemplo, o tribunal do júri, eles são resolvidos, muitas das vezes, em detalhes. E esses detalhes acabam sendo observados ou inobservados a partir da nossa ou das nossas estratégias. Então, eu trago sempre essa fala para os senhores, para as senhoras, para que não percamos a oportunidade de fazermos o nosso ofício de forma sempre muito profissional, sempre muito ética, sempre muito técnica e estratégica. Bom, voltando ali, o que nós temos é uma análise sempre também, não é quase sempre não, pessoal, é sempre estratégica da prova testemunhal. E para o tribunal do júri, todo mundo sabe que nós temos uma bifurcação no procedimento. Nós temos a primeira fase, que é a fase de admissibilidade da acusação. Não me venha com fase de culpa, não, tá? Porque isso é um grande violador ao princípio da presunção de inocência. A primeira fase é uma fase tão somente de admissibilidade da acusação. E a segunda fase é a fase de mérito, porque, na verdade, a Constituição nos disse que quem julgará os crimes dolosos contra a vida serão os jurados, tá bom? Bom, nessa questão nós temos uma resposta que inaugura a atividade defensiva na primeira fase e nós temos o 422, que inaugura também a postulação de provas pelas partes, pela acusação, mas no nosso ponto, pela defesa. Denis, tem alguma diferença estratégica no que diz respeito à postulação de provas para a resposta e para o 422? Claro que sim. Claro que sim. No nosso curso nós temos uma aula inteira de resposta, uma aula inteira de 422. Mas trago aqui algumas observações rápidas para vocês. Bom, o primeiro ponto é: nós temos que focar a resposta naquilo que chegará ao final de uma atividade decisória. Quais são as decisões na primeira fase, pessoal?
pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Ponto. Regra é a pronúncia. Denis, por que a regra é a pronúncia? Pelo princípio do indúbio pro societate? Claro que não, pessoal. Esse princípio aí, vulgar, inconstitucional, autoritário, não tem nada a ver com uma fala defensiva. Na verdade, a regra é a pronúncia porque a Constituição disse que quem julgará os crimes dolosos contra a vida serão lá os jurados. Então, o foco defensivo na primeira fase diz respeito a essas decisões, mas sempre pensando numa postura defensiva para o plenário do júri. Então, o que postular ali na resposta? A primeira pergunta que eu faço é necessário, na primeira fase, postularmos testemunha de caráter? Vejam, a testemunha de caráter serve, em regra, para analisar o aspecto subjetivo do acusado. Uma mãe, uma tia, um amigo, que não estiveram no local dos fatos. O que dirão? Dirão que ele é uma pessoa boa, honesta, trabalhadora. Isso muito tem reflexo. Primeiro, na análise da tomada de decisão pelo Conselho de Sentença. E também, algumas vezes, para aplicação de pena. Vocês sinceramente acham que o juiz irá impronunciar uma pessoa quando há provas de que ocorreu indícios de autoria e materialidade do fato? Porque ela é uma pessoa boa ou porque uma testemunha de caráter assim disse na primeira fase? Não farão. O juiz impronuncia, o juiz desclassifica, o juiz absolve sumariamente pelo aspecto eminentemente probatório. E a testemunha de caráter, na maioria das vezes, não nos traz essa estrutura probatória. E vejam, pessoal, cuidado, vou lá no último itemzinho. Uma testemunha de caráter, principalmente na primeira fase, mas também em plenário do júri, ela pode ser uma prova defensiva diabólica. E o que eu coloco lá, na última aula do nosso curso, os erros capitais da defesa em plenário, é um verdadeiro show de horrores quando a defesa arrola uma testemunha que não está estrategicamente identificada para o seu fim, para o seu resultado. Quantas vezes eu já vi acusados sendo pronunciados e condenados por provas defensivas, principalmente testemunhas de caráter. Cuidado, cuidado. Já vi confissão sendo judicializada por uma testemunha de caráter. Já vi pessoas sendo pronunciadas por testemunhas de caráter quando todo o processo se dirigia a uma impronúncia. Então, o que postular na resposta? Regra. Todas as regras possuem exceção. Claro, tudo que nós falamos aqui ou no curso, nada é 100%, porque cada caso concreto tem a sua individualização temática, tá certo? Então, o que postular? Eu falo para vocês, postule algo que vá a gerar a não admissibilidade da acusação, a desclassificação, em alguns casos, a absolvição sumária, por exemplo, se houver provas contundentes no que diz respeito à legítima defesa, um exemplo. Mas não postulem algo que não irá contribuir para a defesa estratégica e responsável. Porque se não contribui, prejudica. E aí eu trago o segundo ponto para vocês aqui numa estratégia da prova testemunhal, acima de tudo na primeira fase. O menos é sempre mais. Repito para vocês, pessoal, o menos é sempre mais. Porque, na verdade, o ônus da prova é da acusação. Cabe à acusação toda a estrutura para confirmar aquilo que está postulando, que é a pronúncia do acusado. Então, a defesa, na primeira fase, de forma responsável e estratégica, muitas das vezes não precisa adentrar ao aspecto probatório
e tão somente refutar o aspecto probatório e aguardar estrategicamente essa estrutura defensiva para a segunda fase. Claro que há casos concretos que a gente vai excepcionalizar essa nossa fala, mas a regra é essa e não esqueçam. Bem, cuidado, tanto na primeira quanto na segunda fase, das perguntas de reforço. Eu falo muito isso para todas as pessoas que estão no nosso grupo exclusivo. Tudo que está nos autos já está consignado. Tudo que já foi perguntado, ali já está posto. Já está gravado numa oitiva de testemunha. Muitas das vezes, a testemunha fala algo diferente do que foi falado no inquérito policial. Cabe à acusação, se nós falarmos em testemunha acusatória, cabe à acusação tentar resolver esse imbróglio, organizar essa atividade probatória e acusatória. Não a você, defesa. Então, às vezes, a testemunha já auxiliou, de certa forma, a atividade defensiva. Mas eu vejo muitos defensores, advogados, advogadas, realizando perguntas que reforçam aquilo que já está consignado. E qual é o problema? Nesse reforço, a testemunha pode corrigir o que falou. Então, perguntas de reforço, muitas das vezes, é um grave problema quando você não tem certeza objetiva de que a resposta será confirmatória daquilo que estrategicamente te interessa. Pessoal, outro ponto, e esse ponto eu vejo muito no dia a dia, muito no dia a dia. Cuidado, pessoal. Batalhas infrutíferas com testemunhas. Vejam, primeiro ponto, na primeira fase, essas batalhas não surtem nenhum efeito. Realmente nenhum efeito, porque o juiz só vai admitir ou não a acusação. Na segunda fase, muitas das vezes, essas batalhas criam para a defesa um certo preconceito por parte dos jurados e das juradas. Por quê? Porque nós estamos ali como profissionais. Nós temos um grau de racionalidade a ser observado. A testemunha não. Ali não é um ambiente da testemunha. A testemunha não trabalha naquele local. Você trabalha. Ainda que seja advogado, privado, advogada que vá uma vez ou outra fazer uma audiência ou um plenário do júri, você está, inclusive, sendo pago para estar ali profissionalmente. E nisso, você tem uma característica básica que a testemunha não tem, que é a racionalidade. Então, todas as vezes que você entrar numa batalha com a testemunha, todas a palavra foi muito ampla, tem vezes que não tem alternativa, mas em regra, quando você entra numa batalha com a testemunha, essa batalha não é proveitosa para a defesa, ela é infrutífera e causa, repito, um mal-estar principalmente ao conselho de sentença. Você pode ser enérgico com todos ali presentes, acima de tudo com as testemunhas, com os peritos, com a vítima sobrevivente. Mas você não pode entrar no nível de batalha por igual, porque você está quebrando o seu grau de profissionalismo e racionalidade. Então, cuidado, porque isso fica muito bacana para a família do cliente, para uma rede social, eventualmente, mas não fica bacana para o resultado do processo. Nosso objetivo aqui é criarmos técnicas e estratégia com um fim, resultado exitoso no processo. Esse resultado não diz respeito a uma opção. O resultado exitoso no processo com a nossa proposta é que você atue de forma técnica, estratégica, ética e faça uma grande, bela, profissional defesa. Tá certo? Bom, já tinha falado para vocês, só repito rapidamente, que algumas vezes a prova defensiva ela é diabólica. Ela gera pronúncia, ela gera condenação. Denis, você não está exagerando, não? Não, não estou exagerando. Pessoal, eu faço isso todos os dias. Semana passada eu fiz 3 plenários, 2 dias de audiência.
Nos dias de audiência eu vi isso acontecendo. Nos dias de plenário em que eu estava, eu e mais um colega, eu vi isso acontecendo. Eu vejo isso todas as semanas em que a defesa poderia atuar com menos para estrategicamente obter maior êxito, até porque o ônus da prova é da acusação, mas a defesa adentra em um caminho pantanoso que pode ser realmente prejudicial àquele acusado, ao cliente, ao assistido. É dizer, cuidado, a defesa tem que ser responsável, técnica e estratégica. E não criar coautorias condenatórias. Veja, a acusação já está toda estruturada para condenar aquela pessoa. Dispõe de todos os elementos para chegar à condenação. Nós, na qualidade de defesa, não podemos contribuir, porque a nossa função não é essa. A nossa função é defender os interesses daquela pessoa com todos os direitos e garantias fundamentais a ela pertinentes. Tá certo? Bom, mas aí eu estou falando ainda na primeira fase. Na primeira fase, após a instrução probatória, testemunhas, peritos, análise de prova pericial, nós chegamos ao final do interrogatório do réu. E aí eu sou categórico nessa fala. O interrogatório do réu na primeira fase é diferente do interrogatório do réu na segunda fase. Vejam que eu preciso de indícios suficientes da autoria ou de participação e materialidade delitiva para pronunciar uma pessoa. Em regra, onde que eu extraio a prova da materialidade? Exame de corpo de delito, falamos lá no início dessa nossa aula. Em regra, onde eu extraio indícios suficientes da autoria e materialidade? Da prova testemunhal. Ponto! O interrogatório do acusado influencia nisso? Muitas das vezes não influencia, na primeira fase. Na verdade, 99% dos casos não influencia. E veja, se 99% dos casos não influencia, o silêncio, vou trazer aqui exclusivamente para vocês, o silêncio não comete erros, principalmente na primeira fase. Então, pessoal, não se esqueçam, realmente não se esqueçam. Muitas das vezes, no processo, quando o acusado antecipa a sua tese, ele pode sair prejudicado em plenário do júri por dois fatores. Primeiro, porque está antecipando a tese. Segundo, porque o que ele falar na primeira fase, ele pode falar diferente na segunda fase. E a acusação terá como ponto de argumentação essas divergências da autodefesa e chamá-lo de mentiroso em plenário. Se ficar em silêncio na primeira fase, e também na fase investigativa, no que diz respeito à fase investigativa, nós temos uma aula inteira para dizer quando o acusado deve ou não ficar em silêncio na fase de investigação. Na primeira fase, a acusação em plenário utiliza aquele interrogatório para dizer, ali, perante o juiz, perante o seu defensor, perante o promotor, ele teria dito X, Y, Z. Agora ele diz ABC. Ou seja, ele não está trazendo a vocês a verdade dos fatos. Então, pessoal, para que realizar interrogatório na primeira fase? Denis, todos os seus acusados ficam em silêncio? Todos não. Excepcionalmente, alguns expõem aqueles fatos, principalmente quando eu tenho um quê de segurança que irá ocorrer a desclassificação, acima de tudo, a absolvição sumária. Poucas vezes eu deixei acusado falar quando a hipótese seria de impronúncia, porque eu já não tenho indícios suficientes da autoria naquele caso concreto. O interrogatório em nada irá contribuir, tá bom? Diferente é a segunda fase, que nós vamos chegar já já. Bom, como a nossa proposta aqui é
me trago aqui novamente para vocês. Como a nossa proposta aqui é pensarmos, de forma resumida, em estratégias probatórias, eu dividi para vocês prova pericial, prova testemunhal, interrogatório do acusado. Mas no procedimento do júri, nós também temos uma especificidade. Nós temos estratégias para a primeira fase, estratégias para a segunda fase. Claro que isso não é muito bem definido. Isso não é uma estrutura cartesiana, mas nós temos que, no mínimo, estarmos organizados para sabermos que nós temos, sim, estratégias definidas na primeira fase e nós temos estratégias definidas na segunda fase. E aqui eu só estou falando de estratégia probatória. Não estou falando de estratégia argumentativa. Depois nós podemos falar uma outra aula só de argumentação defensiva na primeira fase e argumentação defensiva na segunda fase. Acima de tudo, com as divisões de organização na sustentação defensiva. Isso está muito bem delineado no nosso curso lá, com diversas aulas sobre oratória, sobre sustentação e, acima de tudo, estratégias na sustentação da defesa. Bom, a questão que eu trago para vocês é que, principalmente em plenário, pessoal, nós temos que observar todos, mas trago aqui para vocês alguns axiomas do cross-examination. Por que todos? Porque esses fazem diferença, sim, na colheita de provas na segunda fase e auxilia a sua atuação argumentativa, a sua sustentação em plenário do júri. O primeiro ponto que vocês não podem esquecer, jamais poderão esquecer, é que há ali, em regra, salvo nos casos midiáticos, mas há ali, em regra, para os jurados, uma originalidade cognitiva. Eles não conhecem o processo, eles não conhecem a investigação, eles não conhecem a primeira fase. Claro, há casos midiáticos que acabam que todos conhecem, principalmente hoje, com a grande difusão das mídias, né, televisivas e especialmente sociais. Mas, em regra, eles não conhecem. Em não conhecendo, eles possuem uma originalidade cognitiva, que isso é muito bom para o processo, para eventual neutralidade do julgador e também muito bom para a estrutura estratégica da defesa. Não esqueçam, mas a gente tem que saber trabalhar com essa originalidade cognitiva. E o saber trabalhar é seguirmos alguns axiomas do cross-examination. Primeiro de tudo, rapidamente, nós temos que observar perguntas pertinentes. As perguntas pertinentes, pessoal, elas se bifurcam, elas se dividem em perguntas sobre o fato naturalístico e sobre a credibilidade das testemunhas. Pensem nisso. Nós temos uma aula específica sobre isso, sobre perguntas pertinentes, quando temos que observar as pertinências das perguntas. Sabe por quê? Muitas das vezes, quando a pergunta é impertinente, primeiro, abre o espaço para o julgador indeferi-las. E nada pior do que ter uma pergunta indeferida, principalmente na frente dos jurados. Segundo, abre espaço para a testemunha falar coisas que não deveria. Realmente, coisas que não têm qualquer conexão com o aspecto fático, e mais, coisas que venham ultrapassar aquilo que você já conhece do processo e prejudicar o seu cliente, claro. Então, as perguntas pertinentes, elas são realmente importantes e estrategicamente devem ser conhecidas, acima de tudo, pela defesa. Segundo ponto, e esse ponto tem muito a ver com a originalidade cognitiva dos jurados. Pautar para compreender. Pessoal, cuidado. Os jurados, eu fico gravando aqui, toda hora desgrava aqui na outra plataforma. Cuidado, pessoal. Cuidado. Pautar para compreender. Isso tem a ver com a originalidade cognitiva dos jurados e das juradas. Eles não conhecem o processo.
E as perguntas, elas não são para você. As perguntas são para quem irá tomar as decisões, que é o conselho de sentença. Muitas das vezes eu vejo no dia a dia as pessoas fazerem perguntas que querem confirmar o que já sabem. A defesa quer confirmar o que já sabe. Mas veja, pessoal, por que vai confirmar o que já sabe se aquilo não tem referência ou nenhum proveito defensivo para o plenário? O que tem que fazer é com que eles compreendam a sua pergunta. Então, uma das estratégias de pautar para compreender é você sumariar as suas perguntas para os jurados. Como é que isso é feito? Vou dar um exemplo rápido. Jurados, nós vamos falar agora do dia dos fatos. E aí você faz perguntas pertinentes sobre o dia dos fatos. Jurados, nós vamos falar aqui sobre a vítima. E aí você faz perguntas, e cuidado com essas perguntas da vítima, mas para a vítima, você faz perguntas que façam referência à vítima. Jurados, nós vamos falar da atuação do acusado. E você pauta para compreender. Eles ali estão se alocando na ambiência das suas perguntas e vão receber essas informações muito melhor do que se você joga a pergunta a esmo para as testemunhas. Então, são algumas técnicas que vocês não podem inobservar em plenário. Um outro importante, não estamos exaurindo os axiomas, estamos falando de alguns, porque nós temos 2 aulas sobre essa questão, só dos axiomas da cross-examination, mas nós temos que pensar nas perguntas objetivas, com possíveis conhecimentos das respostas. É dizer, a defesa já estudou o processo. O estudo do processo não é só ler processo, hein? O estudo do processo defensivo é um estudo bidirecional. Temos uma aula específica para entender como se estuda um processo criminal, principalmente o tribunal do júri. Mas as perguntas, elas são objetivas para você colher as respostas que te interessem, que interessa a sua defesa, ao êxito da sua atuação defensiva. Por isso, você tem que, teoricamente, conhecer as respostas. E as perguntas objetivas sempre serão aquelas perguntas fechadas, nunca perguntas narrativistas, que são precedidas com alguns pronomes, como, quando, por quê, onde. Isso abre um espectro de resposta da testemunha que você não consegue controlar. Então, cuidado. E um dos principais, talvez o principal axioma da cross-examination é esse aqui. Every question is a leading question. É dizer, todas as perguntas são importantes. Nós não temos perguntas à toa. Nós não temos no processo, especialmente do tribunal do júri, perguntas e provas a esmo, levadas ao vento. Porque os detalhes, já falei para vocês, são significativos. Todas as perguntas são importantes. Se elas não são importantes, não façam. Não faça pergunta desimportante. Sabe por quê? Porque a pergunta desimportante é aquela que pode abrir o leque de resposta que não é interessante para o processo, não é interessante para a defesa, mas pode ser muito prejudicial ao acusado, acima de tudo, no seu aspecto subjetivo. Tá bom? Então, a prova em plenário, especialmente no que diz respeito às provas às testemunhas, nós temos que seguir alguns axiomas, nós temos que seguir algumas técnicas, não podemos esquecê-las. Mas ela não acaba, essas técnicas não acabam por aí. Ao final de toda a prova testemunhal, lá em plenário, chega o momento do interrogatório do réu em plenário. Eu gosto muito dessa fala aqui do Gabriel Chalita, que é: o silêncio aciona um estado de alerta para o bem ou para o mal. O silêncio funciona, portanto, como um signo, com significados que variam. Está errado ali, não é um W, é um V, variam de acordo com o contexto. A forma e o momento
do discurso em que se insere. Ou seja, pessoal, na primeira fase, o silêncio não comete erros. Na segunda fase, vou trazer tudo aqui para vocês. Na segunda fase, o silêncio pode ser acobertador e avassalador. Você, na qualidade de defesa técnica, tem que saber muito bem quando utilizar o silêncio e, em regra, não utilizá-lo em plenário. Sabemos que podemos sim ter silêncios parciais, silêncios selecionados, é dizer, não responder às perguntas do Ministério Público, não responder às perguntas do julgador, responder apenas à pergunta da defesa, ou não responder à pergunta da acusação nem da defesa, apenas do juiz e do conselho de sentença. Isso são estratégias que você tem que definir muito bem. Nós temos uma aula inteira sobre como utilizar essas estratégias, quando utilizar essas estratégias e eventuais resultados pertinentes a cada estratégia. Tá certo? O que eu quero trazer para vocês aqui é que o silêncio nunca poderá prejudicar o acusado, diz o artigo 186 do Código de Processo Penal, diz a nossa Constituição Federal. No entanto, na prática, isso às vezes não ocorre dessa forma. Então, nós temos que diferenciar, sim, o silêncio da primeira fase para o silêncio da segunda fase. Quando o acusado deve ou não ficar em silêncio na primeira fase, quando o acusado deve ou não ficar em silêncio na segunda fase. Isso é função da defesa criar esse tipo de estratégia que pode ser muito positivo ou muito negativo. Pessoal, a minha proposta hoje aqui com vocês, ela é criar um resumo do resumo de todas as estratégias catalogadas, metodologicamente observadas no nosso curso inteiro de estratégias e técnicas defensivas no Tribunal do Júri, que transcende o Tribunal do Júri, também acabam sendo utilizadas em processos criminais comuns. Muitos advogados e advogadas que estão no nosso curso dizem, Denis, o seu curso está para além do Tribunal do Júri, porque nos traz algumas técnicas, por exemplo, de controle de reconhecimento de pessoas, nos traz algumas técnicas de incrição de testemunhas, nos traz estratégias de abordagem argumentativa para cada caso concreto e estratégia para audiência de instrução e julgamento, estratégia para plenário. É claro que o nosso objetivo aqui, em menos de uma hora, para não ficar cansativo para todos e todas, é que vocês consigam ter uma análise de algumas estratégias probatórias, para, ao final, chegarmos ao resultado de tomada de decisão pelo conselho de sentença. Mas nós também temos estratégias de postura defensiva, nós temos estratégias de argumentação, nós temos estratégias de sustentação, o time do à parte, por exemplo, em plenário. Quando que nós vamos utilizar uma linguagem corporal ou não utilizar essa linguagem corporal? Quando, ou melhor, quais serão as falas, as teses, as sustentações em tréplica pela defesa? Essas questões todas são de extrema importância, mas merecem uma aula específica sobre elas. Nosso propósito aqui é analisarmos algumas estratégias e técnicas probatórias, e não todas, não são todas, tanto da prova pericial, testemunhal quanto interrogatório. Nós criamos aqui apenas algumas observações para vocês, no plenário do júri, não entrarem prejudicados quando estiverem atuando na defesa. E todos como eu posso dizer para vocês, essas atividades, essas atuações, essas análises defensivas de forma técnica e estratégica, têm um objetivo: que vocês atuem bem, que vocês atuem de forma exitosa. O êxito defensivo não é a absolvição de um réu.
O êxito defensivo é que você saia daquele plenário sabendo que fez o melhor para o seu cliente. Às vezes sairá condenado, porque há provas para condená-lo. Às vezes, a técnica defensiva nos traz a possibilidade de uma desclassificação da conduta, que é o mais justo, e é o alcançável por você na qualidade de defesa técnica. Nosso objetivo aqui não é trazer firulas defensivas para absolver pessoas, porque muitas das vezes isso não é verdade. É um engodo quando alguém diz, eu consigo fazer X, Y, Z e absolvo o réu. Isso não é uma verdade, porque depende de cada caso concreto. E veja que eu estou nisso há mais de 21 anos. E eu vejo muita gente no dia a dia falar, vou fazer e acontecer, ao final não faz. E pior, faz menos do que deveria fazer, porque não atua de forma técnica e estratégica. Tudo isso eu estou falando para vocês, porque no plenário do júri nós chegaremos ao final com um objetivo: melhor atuação defensiva para uma boa tomada de decisão pelo conselho de sentença. Então, nós temos que conhecer os instrumentos de tomada de decisão pelo conselho de sentença. A tomada de decisão pelo conselho de sentença se dará pelos quesitos, pela votação dos quesitos. Então, pessoal, um estudo, eu venho batendo muito nessa tecla. O estudo da quesitação no júri não é importante, na verdade, é imprescindível para uma atuação defensiva exitosa. A defesa tem que conhecer realmente, trago aqui mais amplo para vocês, a defesa tem que conhecer realmente as fontes dos quesitos. Está lá no artigo 482, parágrafo único do Código de Processo Penal, e saber manejar o controle quanto à fonte dos quesitos. Quem trago aqui para vocês, porque essa é uma observação extremamente importante. Quem formula os quesitos é o juiz presidente e a juíza presidente. Mas quem controla, quem fiscaliza é você, defesa, junto com a acusação, claro, mas estou me dirigindo especialmente à defesa. É você que vai controlar os quesitos. E a forma como eles são elaborados gerará a forma de resposta, que poderá, de fato, prejudicar toda a sua atuação. Você teve uma atuação magnífica, mas, ao final, acabou escorregando no controle dos quesitos e a sua atuação cai por terra justamente porque, no momento específico sobre a tomada de decisão pelo conselho de sentença, você não observou esse maior controle. Então, vocês têm que conhecer na mão, tem que estar na mão, com todas as questões estruturais para a formulação dos quesitos. Conhecer as fontes dos quesitos, Denis, mas conhecer as fontes dos quesitos é fácil. Está lá, 482, parágrafo único do CPP. Tem a pronúncia, os limites da pronúncia, os debates. Você tem que saber quais são os limites da acusação nos debates. Não esqueçam de ler o artigo 474 e 476 do Código de Processo Penal. Não esqueçam disso. Você tem que saber a ordem dos quesitos. Realmente vocês têm que saber a ordem dos quesitos. Por exemplo, se você está sustentando uma tese principal de absolvição e subsidiária de desclassificação, você tem que saber quem que vem primeiro. É o quesito da desclassificação ou é o quesito da absolvição? Está lá no 483, mas quais são as melhores, na prática, estratégias para você requerer essa inversão dos quesitos, para você controlar essa forma como os quesitos estão sendo ali elaborados? Você tem que saber toda essa estrutura. E, pessoal, não esqueçam, quesitos é difícil. É difícil para o juiz, deixa eu me trazer melhor aqui, é difícil para o juiz, é difícil para o Ministério Público e é difícil para a defesa. Então, nós temos que conhecer muito bem essa estrutura. E essa estrutura, desenhada pela defesa, faz total diferença na sua atuação defensiva e no resultado do seu esforço defensivo. Vejam, você tem que saber o momento da leitura
e efetivamente o controle dos quesitos. Você tem que saber quando é possível ou não requerer uma revisão, uma retificação dos quesitos. Porque, mais uma vez, se você não conhecer isso e for requerer de forma impertinente, o juiz, ali aberto a todos, e acima de tudo aos jurados e às juradas, vai indeferir. E se indeferir, acaba diminuindo, minimizando a sua atividade defensiva. Então você tem que estar seguro do que vai requerer para que nós ali tenhamos um êxito defensivo, uma postura defensiva com conteúdo. Ao final, pessoal, falei para vocês que não ia falar de argumentação, de sustentação apenas da prova, das estratégias probatórias, mas claro que eu estou falando em tomada de decisão pelo conselho de sentença e algumas estratégias defensivas pelos quesitos. Pessoal, quantas vezes eu vejo advogados, advogadas fazendo uma brilhante sustentação, interrompendo a sua sustentação antes de ler os quesitos para os jurados. Eu vejo isso todos os dias. Todos os dias, quando principalmente possui lá júri de advogado privado. Excepcionalmente, eles pedem os quesitos e explicam esses quesitos para os jurados. Claro que o juiz, a juíza presidente, ao final, irá também explicar para os jurados, mas não tenham a menor dúvida de que a sua explicação é uma explicação técnica defensiva, que surtirá total efeito diverso da explicação teoricamente imparcial do magistrado. E não esqueçam, isso é um ponto de neurociência que tem que ser lembrado. Nós temos uma aula inteira sobre neurociência para a tomada de decisão do conselho de sentença por um profissional doutor em neurociências. A primeira fala, isso não sou eu que estou falando, são técnicas de análises empíricas no que diz respeito às neurociências. A primeira fala é aquela que melhor fixa. Então, se você explica de uma forma aqueles quesitos, muitas das vezes, com a sua atuação defensiva, com as suas teses defensivas, muitas das vezes será aquilo que irá ficar afixado na tomada de decisão pelo conselho de sentença. Ficará afixado na formação da convicção do juiz, do jurado ou da jurada. Então, ao final, pessoal, vocês têm que sim explicarem os quesitos para o conselho de sentença. Como fazê-lo, Denis? Primeiro, conhecendo o controle desses quesitos, como eles são elaborados e todas essas questões pertinentes às fontes, à ordem, ao momento de leitura e controle dos quesitos. Nós temos um curso inteiro sobre aspectos teóricos e práticos dos quesitos no Tribunal do Júri. Não deixem de estudar esse tema. Se capacitem no que diz respeito aos quesitos, porque faz sim diferença na sua defesa em plenário do júri. Pessoal, vou trazer aqui, de forma final, um obrigado pela paciência aí. Minha proposta é, se tiverem interesse no curso, acessem lá defesanojuri.com. A minha proposta aqui é uma conversa com vocês por 1 hora. Meu objetivo seria 1 hora aqui de uma fala rápida. Eu fui bem rápido com vocês. Tentei criar uma metodologia de análise da individualização das estratégias probatórias, prova técnica, prova oral, interrogatório e, ao final, tomada de decisão pelo conselho de sentença. Individualizei algumas estratégias da primeira para a segunda fase, fazendo as suas necessárias diferenciações, mas é claro que aqui nós estamos numa exposição de 1 hora. Temos muito mais conteúdo para isso. O nosso curso tem mais de 24 horas, ultrapassando esse patamar.
com todas essas questões realmente individualizadas. Se tiverem interesse, entrem no nosso grupo exclusivo, o grupo está muito legal. A partir do momento da inscrição, você tem ali, eu envio para vocês um link e vocês vão debater ali com inúmeras pessoas, profissionais do Brasil inteiro, que atuam na defesa criminal, especialmente no Tribunal do Júri, trocando experiências, dúvidas, conselhos, inclusive, quando estão em audiência ou no plenário do júri. Nosso grupo exclusivo está muito envolvente, muito bacana, informações assim maravilhosas, com pessoas muito capacitadas, profissionais, mestres, doutores, professores, pós-doutores, profissionais que atuam todos os dias, defensores, defensoras públicas, advogados, advogadas. Nós temos também no grupo pessoas que estão iniciando na advocacia criminal, e esse é muito legal, que recebe todas essas informações. Nós temos encontros periódicos, ou de forma semanal ou quinzenal, para debatermos pontos específicos de dúvidas que são extraídas do nosso grupo. Ou seja, a proximidade entre todos nós aqui do curso está muito legal. O nosso curso tem um conteúdo realmente prático, objetivo, sem desmerecer as questões teóricas, mas prático, objetivo do nosso dia a dia, para que você enfrente o dia a dia do processo criminal, especialmente do Tribunal do Júri, com muito mais técnica, com muito mais objetividade, com muito mais estratégia e consiga alcançar o êxito almejado. Qual é o êxito? O exercício muito eficaz da sua defesa e sempre com uma pauta ética da nossa atuação. Espero que tenham gostado dessa aula introdutória, 1 horinha de aula de exposições sobre alguns aspectos temáticos. Mas temos muito mais para debater. Espero que estejam juntos conosco no nosso grupo exclusivo. Forte abraço, bom trabalho, bons estudos, e nos encontraremos aí nos tribunais do júri da vida. Forte abraço, pessoal.